Segundo capítulo. As quatro nobres verdades. Katari Arya Sakani. Não se pode negar que a vida, existência, esteja indissoluvelmente ligada ao sofrimento do corpo e da mente. Este sofrimento, como toda insatisfação, é causado pelo fato de os indivíduos estarem submissos aos seus desejos, à sua avidez de possuir e, sobretudo, a seu egocentrismo. O egocentrismo, a avidez e a cobiça, no entanto, podem ser compreendidos, sobrepujados e destruídos. Esta libertação pode ser alcançada seguindo um caminho racional de comportamento no plano do pensamento, da palavra e da ação. A essência do budismo está sintetizada nas quatro nobres verdades, Katari Arya Sakani, que se acham vinculadas ao ser ou indivíduo e foram anunciadas por Gautama Buda no seu primeiro sermão diante dos 5 ascetas, seus antigos companheiros em Isipatana, atual Sarnath, perto de Benares. Essas quatro nobres verdades, desvendadas por Gautama Buda através do seu próprio conhecimento intuitivo, não mudam e não podem mudar com o passar do tempo. Elas jamais foram ouvidas antes, e pela primeira vez, o Mestre as revelou ao mundo iludido. Estudando estas quatro nobres verdades segundo os textos originais, conheceremos os ensinamentos básicos e essenciais do budismo. As quatro nobres verdades são as seguintes. 1. A verdade da existência do sofrimento, Dukkha Satya. 2. A verdade da causa ou origem do sofrimento, Samudaya Satya. 3. A verdade da cessação do sofrimento, Nirodha Satya. 4. O caminho que conduz à extinção do sofrimento, Magga Satya. Agindo como médico, Gautama Buda faz o diagnóstico da doença, descobre sua etiologia ou origem e estabelece a terapêutica para a remoção da causa da doença. O fato de o doente seguir ou não a terapêutica já não depende do médico. Assim, Gautama Buda descobre a libertação e aponta o caminho à humanidade. Primeira nobre verdade, Dukkha Satya. Impermanência, insatisfatoriedade e impessoalidade. A identidade, um artifício da mente. A primeira nobre verdade é a da existência do sofrimento e da insatisfatoriedade, devido à desarmonia entre o eu pessoal condicionado e o mundo real não condicionado. Observando com atenção o universo, veremos que tudo é efêmero, transitório, mutável, perecível. Tudo é impermanente e se transforma sem cessar. Por toda parte a instabilidade impera. A impermanência é a lei geral. Considerando as individualizações num sentido geral, observamos que nada mais são do que um composto de outras individualizações que também, por sua vez, podem ser decompostas em outras e assim sucessivamente. Todas as coisas são compostas, e tudo o que é composto se decompõe. Tudo que é um agregado desagrega-se. Todas as individualizações apresentam-se em perpétua transformação, modificando-se continuadamente e a todo instante deixam de ser o que eram no momento precedente e tornam-se algo que não eram antes, e assim indefinidamente. Tão depressa concebemos uma coisa e ela já se transforma em algo diferente. Tudo é e não é. A vida é uma série infindável de manifestações, um fluxo constante de criações, transformações e extinções, um constante vir a ser. As discriminações que fazemos dizem respeito unicamente à aparência das coisas, não tendo qualquer fundamento na realidade. Realidade, no sentido budista, é impermanência. Se a essência de uma coisa é a própria mutabilidade, tal coisa não tem realidade em si, e considerar essa individualização como real é pura ilusão de nossa mente condicionada. Não há no mundo individualidade alguma que possa ser considerada isoladamente fora de suas relações com o meio ambiente.
tudo vive em contínuo intercâmbio com o todo. Desde a infância até a velhice, o corpo e a mente se transformam sem cessar. A qualquer momento em que queremos considerá-los permanentes, verificamos que estão em contínuo intercâmbio com o meio através da respiração, alimentação, ideias, pensamentos, etc. Por mais estranho que pareça, é impossível determinar seus limites precisos. No corpo, aquilo que até há pouco considerávamos pertencente ao meio que nos cerca, já agora, graças às funções de assimilação, é parte integrante do corpo. E aquilo que até há pouco considerávamos como pertencendo ao corpo, graças às funções de desassimilação e excreção, já pertence ao meio circundante. Desta forma, torna-se impossível determinar o momento preciso em que estas substâncias deixam de fazer parte do meio para que possam ser consideradas como nosso corpo. E na hipótese inversa, não menos possível determinar o momento exato em que as substâncias que são eliminadas pelo nosso organismo deixam de ser nosso corpo para fazerem parte do meio ambiente. Considerando o corpo o elemento mais estável do indivíduo, percebemos logo que a instabilidade, do ponto de vista dos desejos, emoções, sentimentos e pensamentos, é muitíssimo superior. O intercâmbio com o meio é também tão intenso que, a rigor, falarmos em meu pensamento, por exemplo, é uma autêntica temeridade. De tal forma estamos submetidos às influências do meio social, da cultura geral e de todo o passado. Refletimos apenas o que já foi pensado e dito há séculos e séculos. Estritamente falando, o ser dura o tempo exato de uma dessas combinações de elementos dos planos físico e mental, pois no instante seguinte, outra é a combinação existente. Certa vez, o Buda perguntou aos Kramanas: qual a duração da vida? Um deles respondeu que a duração da vida era o tempo de uma inspiração e expiração. O mestre disse: está bem, meu filho, pode-se dizer que tu tens progredido no caminho. Devido às diferentes e inúmeras maneiras como os elementos do mundo físico se apresentam aos nossos sentidos, resulta a impressão do universo como uma pluralidade de individualizações coexistentes simultaneamente no espaço ou se sucedendo no tempo. Das necessidades inerentes ao raciocínio e à linguagem, resultam as ideias, os pensamentos e os conceitos que consolidam ainda mais essa impressão de pluralidade. Rotulamos, através dos nossos sentidos e da mente, todos os fenômenos do mundo físico e mental, objetivo e subjetivo, conhecidos na literatura budista como Namarupa. Discriminamos em toda parte nome e forma, e é em torno desses elementos que pensamos, desejamos, desenvolvemos nossas paixões e agimos. É no conceito de nome e forma que a nossa mente funciona, mas em verdade, não realidade na identidade dos objetos. É um autêntico artifício mental dividir o vir a ser em manifestações que chamamos coisas. Porém, é um artifício necessário para podermos pensar e falar. Ignorância é justamente perder de vista esse artifício mental e considerar as coisas, nome e forma, como realidades isoladas e estáticas, isto é, considerar a individualidade no sentido geral como correspondendo a uma realidade permanente, quando na realidade só encontramos aspectos mais ou menos definidos de um vir a ser que se escoa sem cessar. Nestas condições, é possível haver um critério no qual se possa apoiar a noção de identidade? Em verdade, identificamos, e nem é possível conceber a atividade humana sem identificação. Sem ela, ficaríamos desorientados e nossa vida neste mundo instável seria um autêntico caos. Porém, esta instabilidade que caracteriza o mundo das formas não significa que o mundo seja uma sucessão caprichosa de fenômenos sem nexo. Todas as manifestações da natureza estão sujeitas à lei de causa e efeito, que esclarece que nada se processa por acaso, mas sempre em consequência e obediência a esta lei. Na lei da originação interdependente, que veremos adiante, Gautama Buda disse: estando isto presente, isso acontece.
Do aparecimento disto, isto surge. Estando isto ausente, isso não aparece. Da cessação disto, isso cessa. Madhyama Nikaya 11:32. Interdependência do mundo fenomenal. Há uma interdependência entre todas as coisas, pois tudo o que existe é efeito de uma causa anterior, e por sua vez, causa de um efeito posterior. Da mesma forma, o passado está contido todo inteiro no presente, condicionando, assim como o presente resume o passado e contém, em potencial, todo o futuro. O conjunto das causas que ligam as diferentes fases de um mesmo processo é que dá a ele a continuidade, na base da qual fundamentamos o conceito de identidade. As séries causais se processam de inúmeras maneiras, umas com características próprias, outras com as características as mais diversas. Há séries que se processam rapidamente, outras mais lentamente. São essas diferenças que nos permitem diferenciar e identificar, dando-nos a ilusão de que estamos em face de identidades permanentes e não em face de um processo. É uma ilusão semelhante àquela que se obtém fazendo girar rapidamente um carvão incandescente. Temos a impressão de um círculo luminoso, quando na realidade existe apenas um ponto luminoso em movimento. No vir a ser, da mesma forma, todas as coisas são apenas um ponto entre os dois abismos do tempo, o passado e o futuro, mas dão a impressão de coisas realmente existentes no sentido de permanência através do tempo. E ficamos presos à ilusão, confusos e perplexos ante os inúmeros problemas criados por essa ilusão. Perdendo de vista a impermanência das coisas, tomamos como real a multiplicidade, damos realidade à pluralidade e acabamos por nos considerar a nós mesmos como identidades ou realidades separadas, autônomas e independentes num mundo hostil, indiferente, perigoso e quase inimigo. É a essa perversão do entendimento que o budismo chama ilusão. Suas consequências em nossa vida é que dão origem ao sofrimento da existência. O sofrimento é uno com o transitório. Desejar o que é efêmero, mutável, perecível, só produzirá desenganos, dor e medo, decorrências dessa concepção ignorante do mundo que faz com que nos sintamos frustrados, separados e isolados do todo. É o fruto da separatividade. Devido a esta ilusão de uma personalidade separada, é que nos sentimos sós em meio a tantas discriminações da nossa mente. Devido a estas discriminações que tomamos como realidade, é que temos preocupações, que tememos, odiamos, somos odiados e submetidos à morte ou ao eterno vir a ser. Impermanência, ilusão e dor estão intimamente entrelaçadas, formam um dos pilares fundamentais do pensamento budista sobre o mundo fenomenal. O Buda disse ainda: quando se olha o céu e a terra, é preciso dizer, eles não são permanentes. Quando se olha as montanhas e os rios, é preciso dizer, eles não são permanentes. Quando se olha a forma dos seres, seu crescimento, seu desenvolvimento, é preciso dizer, nada disso é permanente. Com essas reflexões, alcançar rapidamente o caminho. Compreendendo assim a impermanência das coisas, a compreensão do mundo como um todo aparece clara e nítida. Se tal é o panorama geral do universo, não se pode fazer nenhuma exceção no caso particular do ser, indivíduo ou eu. Com todas as outras individualizações, o eu não é senão um agregado em constante transformação, submetido à decadência e à morte. O eu, como entidade sempre idêntica a si própria, não existe. Não há nada que justifique a crença num ego permanente, como base do ser. A crença num ego permanente, como base do ser, é uma ilusão igual a atribuir uma realidade substancial às individualizações que a discriminação da mente cria no mundo objetivo. Em última análise, o que há é apenas um processo único, em perpétuo vir a ser,
E as individualizações, a rigor, nada mais são que fases desse processo. Se tudo é impermanente, essa impermanência mesma está a mostrar-nos que qualquer tendência a considerar as coisas do mundo das formas como reais é pura ilusão, não no sentido de negar realidade ao mundo objetivo, mas no sentido do nosso equívoco face à multiplicidade das formas, pretendendo dar realidade à pluralidade das individualizações, quando na verdade nenhuma delas é real em si mesma. Para melhor compreensão, podemos considerar metaforicamente dois tipos de verdades: a verdade relativa e a verdade absoluta. Assim, um cordão, por exemplo, é uma verdade relativa. Verdade absoluta seriam os elementos, a matéria daquilo que ele é composto. Considerando, porém, este cordão como verdade absoluta, podemos confeccionar um laço, que é uma verdade relativa, surgida devido a causas e condições que trouxeram à existência este laço, que não veio de lugar algum e que, quando desfeito, simplesmente desaparecerá e não irá para lugar algum. Assim, toda vez que se fala daquilo que se convencionou chamar laço, essa palavra vem à nossa mente como a imagem e o significado do que é um laço, isto é, como uma verdade convencional, mas não tem realidade, não tem essência em si. Deste modo, este laço é uma verdade relativa e a matéria de que é feito, o cordão, é verdade absoluta. Da mesma forma, esse conceito do eu é verdade relativa, é válido de acordo com a verdade relativa. De acordo com a verdade absoluta, esse eu é apenas uma ilusão. Esta é a suprema sabedoria que conhece a inexistência da natureza do eu, isto é, que tanto pessoas quanto acontecimentos que podem ser analisados são todos igualmente sem natureza do eu, ou substância própria. Daí a noção de vazio. E todo o problema da realização da libertação é penetrarmos nesse vazio interno, nessa inexistência de um eu. O Buda disse a Sariputra: as coisas, ó Sariputra, não existem da maneira que pensam os homens comuns e ignorantes da verdade. Elas existem no sentido de que não têm realidade própria, e desde que elas não existam na realidade, elas são uma ilusão que é decorrente da ignorância. É a esta ilusão que se apegam os homens ignorantes da verdade. Eles consideram todas as coisas como reais, quando na verdade nenhuma é real. Existência do sofrimento. Dukkha. A primeira nobre verdade é comumente traduzida, como já foi dito, como a nobre verdade da existência do sofrimento, da insatisfatoriedade, isto é, da desarmonia entre o eu pessoal e o mundo real não condicionado, e é interpretada habitualmente como se a vida fosse só dor ou sofrimento. Esta tradução e interpretação são insuficientes e enganadoras. Admite-se que o termo dukkha possa ser empregado como enunciado da primeira nobre verdade, significando o sofrimento, porém nele estão implicadas noções mais profundas e filosóficas, entrelaçadas entre si, de impermanência, insatisfatoriedade, imperfeição, conflito, não substancialidade ou impessoalidade, inexistência de uma individualidade eterna e imutável, a ilusão de um eu substancial. Por esta razão, torna-se difícil encontrar uma expressão, em qualquer língua ocidental, que abranja todo o conteúdo do termo dukkha. Por conseguinte, é melhor abster-se de traduzir dukkha do que arriscar-se a dar uma interpretação inadequada e falsa, como a de sofrimento ou dor. Quando diz que existe o sofrimento, Gautama Buda não nega a felicidade existente na vida. Pelo contrário, admite diversas formas de felicidade, tanto materiais como espirituais, tanto para leigos como para religiosos. No Anguttara Nikaya, que é um dos 5 textos originais em Pali, contendo os discursos de Buda, encontram-se diferentes formas de felicidade, tais como a felicidade na vida familiar, na vida solitária, a felicidade dos prazeres dos sentidos, a felicidade da renúncia, do apego, do desapego, a felicidade física, a felicidade mental, etc. Tudo isso também está incluído em dukkha.
visto que é impermanente, e ainda os mais puros estados espirituais de absorção mental, dhyana, que são serenidade e atenção pura, onde o indivíduo se encontra liberto de toda sensação agradável ou desagradável, estado alcançado pelas mais altas práticas de meditação e descrito como felicidade sem igual. Mesmo estes mais altos estados espirituais estão incluídos em dukkha, porque são efêmeros. Em um dos discursos do Madhyama Nikaya, o Buda, depois de louvar a felicidade espiritual do estado de dhyana, diz que este estado é impermanente e está sujeito à mudança. Convém notar que a palavra dukkha é aqui empregada de uma maneira explícita, não se enquadrando em seu senso comum, mas sugerindo que tudo que é impermanente, instável, efêmero, transitório, perecível, é dukkha, portanto, capaz de trazer sofrimento. Gautama Buda era realista e objetivo no que diz respeito à vida e aos prazeres dos sentidos. Afirmava que 3 coisas deveriam ser bem compreendidas: o desejo de prazeres dos sentidos, assada, as más consequências, o perigo e a insatisfação, adinava, e a libertação, nissarana. Segue-se um pequeno exemplo. Uma pessoa consegue uma posição política ou social que lhe dá prazer, orgulho e satisfação. Mas esta satisfação não é permanente. Mudando esta situação por qualquer circunstância, sobrevirá o ressentimento. Esta pessoa poderá se comportar insensatamente, tornar-se desarrazoada, desequilibrada e agir imprudentemente. Este é o aspecto ruim, insatisfatório e perigoso, adinava. Porém, se ela observar as coisas como são, na sua real perspectiva, poderá se desapegar de sua posição e não sofrerá mais. Isso é a libertação. De acordo com os 3 itens acima, é evidente que esta interpretação não é de pessimismo, nem de otimismo. Deve-se levar em conta tanto os prazeres e facilidades, quanto as dores e dificuldades, do mesmo modo que a possibilidade de libertar-se deles, a fim de compreender a vida objetivamente. Somente quando as coisas são vistas com objetividade, a verdadeira libertação se tornará possível. A este respeito, Gautama Buda disse: Bhikkhus, se os solitários ou brahmanes não chegarem a compreender de uma maneira objetiva e correta que satisfazer os sentidos é um prazer e que a não satisfação dos prazeres é insatisfação e que a libertação deles, por sua vez, é a libertação, então será impossível que compreendam por si próprios, de uma maneira objetiva e correta, o desejo dos prazeres dos sentidos, e também não serão capazes de instruir sobre o assunto qualquer outra pessoa, e, portanto, esta pessoa, seguindo seus ensinamentos, não compreenderá corretamente o que é o desejo da satisfação dos sentidos. Porém, bhikkhus, se os solitários ou brahmanes compreenderem de uma maneira correta que o desejo dos prazeres dos sentidos é um prazer, que a insatisfação deles é insatisfação e que a libertação deles é a libertação, então será possível compreenderem por si mesmos, de uma maneira segura e completa, o desejo dos prazeres dos sentidos. E só então poderão instruir outras pessoas sobre o assunto, e estas pessoas, certamente, seguindo esses ensinamentos, compreenderão objetivamente os prazeres dos sentidos. Madhyama Nikaya 1. Os 3 aspectos de dukkha. A noção de dukkha pode ser considerada sob 3 diferentes aspectos. O aspecto físico, como sofrimento comum, dukkha dukkha. O aspecto psicológico, como sofrimento causado por alguma alteração ou mudança da vida, viparinana dukkha. E o aspecto filosófico, como estado condicionado, sanhara dukkha. Todas as modalidades de sofrimento se relacionam à constituição do ser e às diferentes fases da vida. Desta forma, o nascimento, a velhice, a doença, a morte, a união com o que não se ama, a separação daquilo que se ama, não obter seu desejo, perder glórias de prazeres, enfim, toda forma de insatisfação física ou mental é sofrimento. Uma sensação agradável ou uma condição de vida feliz são impermanentes e não duram.
uma mudança, mais cedo ou mais tarde, surgirá, então haverá insatisfatoriedade ou sofrimento. As duas modalidades de sofrimento acima mencionadas são fáceis de compreender, não podem ser negadas, pois fazem parte da experiência da vida cotidiana. Dukkha, como estado condicionado, é o mais profundo, filosófico e importante aspecto da primeira nobre verdade. Segundo a filosofia budista, o que chamamos de ser, indivíduo ou eu, é somente uma combinação de forças ou energias físicas e mentais, influenciadas pelo meio que nos rodeia, em perpétua transformação, que abrange os 5 agregados da existência como objetos de apego, quando tomados como meu e eu, skandhas. O mestre define claramente Dukkha como sendo os 5 agregados do apego, que não são coisas distintas, mas sim uma coisa só. Logo, os 5 agregados são eles mesmos Dukkha. Compreendemos melhor quando tivermos uma ideia mais clara sobre o que são os 5 agregados, cujo conteúdo se chama ser, indivíduo ou eu. Os 5 agregados da existência, skandhas. Os 5 agregados que compõem um ser ou indivíduo são os seguintes: 1. A matéria, corporalidade. 2. As sensações. 3. As percepções. 4. As formações mentais. E 5. A consciência. Estes 5 agregados abrangem 2 grupos, Nama-Rupa, que são o agregado da matéria, o corpo físico, Rupa, que é objetivo, e os agregados mentais, Nama, que são subjetivos e se compõem das sensações, percepções, formações e consciência. Primeiro agregado, a matéria, Rupa-Khandha. Designam-se sob este termo os 4 elementos tradicionais que simbolizam a terra, a água, o fogo e o ar, respectivamente, com seus derivados no estado sólido, fluido, calórico e de movimento. Os derivados desses 4 grandes elementos correspondem em nosso ser aos nossos 6 órgãos dos sentidos, com suas respectivas faculdades, visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e a mental, que na filosofia budista é considerada como o 6º órgão sensorial. E os objetos do mundo exterior correspondentes, que são as formas visíveis, os sons, os odores, os sabores, as coisas tangíveis ou tateáveis e os pensamentos, ideias e concepções, que são os objetos da mente. Tudo que abrange a matéria, tanto interior quanto exteriormente, fica assim englobado naquilo que chamamos de agregados da matéria. Segundo agregado, as sensações, Vedana-Khandha. As sensações ou indiferentes que sentimos mediante o contato dos nossos órgãos físicos e do órgão mental, Manas, quando em relação com o mundo exterior. Existe sempre um dos 3 tipos de sensação. Quando se olha uma bela paisagem, tem-se uma sensação agradável. Quando se olha um corpo putrefato, tem-se uma sensação desagradável. Quando se olha um muro ou uma cadeira, tem-se uma sensação neutra ou indiferente. As sensações em si não são agradáveis ou desagradáveis. A atitude de achar as coisas agradáveis é uma atitude mental de cada pessoa, atitude essa condicionada pela família, sociedade, costumes, cultura, etc. As sensações são em número de 6. A sensação experimentada mediante o contato do olho com as formas visíveis, dos ouvidos com os sons, do nariz com os odores, da língua com os sabores, do corpo e de seu revestimento, pele e mucosas, com os objetos tangíveis, e as sensações experimentadas mediante o contato do órgão da mente, Manas, com os objetos mentais, isto é, ideias e pensamentos. Assim, todas as sensações, sejam elas de ordem física ou mental, objetivas ou subjetivas, estão enquadradas neste grupo. Desta forma, a faculdade mental, indriya, é apenas uma faculdade semelhante à visual ou auditiva, podendo, do mesmo modo que as outras funções, ser controlada e desenvolvida. Deste modo, os 3 tipos de sensação tomam-se 18, devido às 6 portas de entrada, que são visão, audição,
olfato, paladar, tato e mente, consciência. Nos ensinamentos de Gautama Buda evidencia-se o controle e disciplina dessas 6 faculdades ou sentidos. A diferença entre a visão e a mente, como faculdades, consiste em que o olho registra o mundo das cores e das formas, ao passo que a mente registra o mundo das ideias e dos pensamentos, que são chamados objetos mentais. Podemos verificar que, com os diferentes órgãos dos sentidos, podemos ver as cores, mas não ouvi-las, ouvir os sons, mas não vê-los. Assim, pelos nossos 5 órgãos dos sentidos, temos a experiência do mundo das formas visíveis, dos sons, dos odores, dos sabores e dos objetos tangíveis. Podemos perceber que tudo isso constitui uma parte do mundo, não sua totalidade, pois temos que considerar o mundo das ideias e pensamentos que são percebidos pelo nosso 6º órgão dos sentidos, que na filosofia budista é o órgão da mente, manas, com sua faculdade própria, indriya. As ideias e pensamentos não são independentes do mundo exterior onde atuam os 5 sentidos. Com efeito, dependem do plano físico e por ele são condicionados em sua manifestação. Assim, uma pessoa cega de nascimento não pode ter ideia das cores a não ser por analogia sonora ou outra experimentada por meio das faculdades sensoriais de que dispõe. Assim, as ideias e pensamentos são concebidos pela faculdade mental, indriya, fazem parte do mundo em que vivemos e são produzidos e condicionados por sensações de natureza física. Terceiro agregado, as percepções. Sankhanda. As percepções devem-se às impressões captadas pelos órgãos dos sentidos, reconhecendo os objetos físicos e mentais, tanto nas suas características físicas como pelas impressões psíquicas de diferentes tipos.